Muito obrigado, então, mais uma vez. Boa noite por virem ao segundo webinar com o Leandro Batista, com o tema denominado Harmonização de órgãos com o pêndulo Osíris. O Instituto IPRAD tem como principal função a divulgação da RATSI, como já a maioria já sabe, mas a divulgação não é só via formação, não é através só da presença no Facebook e a disponibilidade que nós temos para vos ajudar, é também a divulgação do trabalho de radicistas conhecidos e também dos nossos colaboradores e antigos formandos, todas as pessoas que nós validamos o seu trabalho terão aqui uma presença sempre que quiserem e que quiserem apresentar os vossos trabalhos, terão aqui uma oportunidade. Esta apresentação não tem fins formativos, nem em termos de workshop, não existe uma estrutura desenhada para as pessoas aprenderem taxativamente como é que funciona. No entanto, terão aqui a oportunidade de conhecer então o trabalho do Leandro. Boa noite a todos, obrigado António. Eu gostava só de fazer um pequeno parênteses que tem a ver com parte das questões que tem a ver com, quando quiserem colocar alguma questão, eu peço para que o façam na janela que tem um Q de 9 e um A, porque fica mais fácil assim estruturarmos as perguntas e depois respondermos às mesmas. Entretanto, tal como o António referiu, este webinar não tem como objetivo ter um efeito formativo. O objetivo aqui é essencialmente dar informação, ajudar-vos a perceber o trabalho que está a ser feito com o pêndulo Osíris e, no fundo, mostrar também alguns resultados e, quiçá, desta forma, estimular outras pessoas a fazer também outro tipo de investigação, que é, no fundo, um grande objetivo que todos nós gostaríamos que surgisse. Estamos, então, ao vivo também no Facebook. Hoje, finalmente, conseguimos que a tecnologia funcionasse. Portanto, na página do IPRAD, na página oficial do IPRAD, também está a ser emitido a mesma palestra. Entretanto, António, não sei se queres lançar agora a sondagem. Sim, vou enviar já. Fiquem atentos à sondagem que vai aparecer e respondam, se faz favor, aos questionários. É um questionário curto. É uma sondagem apenas para as pessoas que estão na sala. Quem está no Facebook não vai ter acesso a essa mesma sondagem. As pessoas continuam ainda a fazer o preenchimento. Este preenchimento vai nos dar uma ajuda a compreender melhor o público e a preparar os próximos webinars no sentido de ir ao encontro dos vossos interesses e também do vosso nível de aprendizagem. Pronto, temos então pessoas com conhecimento da utilização de pêndulo Osíris, temos 33% e curiosamente é 33. As pessoas que não têm conhecimentos mas conhecem o pêndulo, 33, e as que não desconhecem de todo o pêndulo Osíris, também 33. É um número muito interessante. Os cimentos de radiestesia e emergências devidas à forma, temos 27% de pessoas que conhecem, 47% mais ou menos, e 27% não conhecem. Era esta a sondagem que nós da outra vez tentámos fazer, mas entretanto, por questões técnicas, não conseguimos. Obrigado a todos pela vossa participação nesta sondagem. Ok, vamos então começar. Novamente, boa noite a todos. Vamos então falar hoje aqui sobre o uso do pêndulo Osíris, mas desta vez nos órgãos internos. Isto colocou-se um grande desafio, como é que eu vou demonstrar os resultados, como é que eu vou demonstrar que, de facto, o pêndulo Osíris consegue ter resultados, consegue alterar a própria biologia, quando os órgãos estão internos e quando nós não temos capacidade de os ver a olho nu. Então, tentei fazer a justificação através de exames médicos, através de técnicas de diagnóstico e também, sempre que possível, utilizei testemunhos de vídeo, portanto, pedi a algumas pessoas para fazerem um vídeo de testemunho a explicar a sua prática de uma forma geral,
para, no fundo, de mostrar-vos e deixar-vos perceber que há, de facto, alguma evolução na prática deste pêndulo. Vamos então começar. Só um segundo, isto aqui. Ok. Portanto, o tema de hoje vai ser, então, vamos falar em termos fundamentos e pressupostos, sobre os próprios instrumentos. Hoje vou apresentar os vários pêndulos que são utilizados neste método. Vou mostrar-vos algumas aplicações práticas e depois, tal como aconteceu no webinar anterior e no que vai acontecer no webinar, em webinars futuros, apresentamos conclusões e também questões ficam em aberto para serem testadas em termos de investigação, obras recomendadas e deixo ali uma pequena frase para todos refletirem. Eu começava por uma frase de Enel, muito importante, em que diz que a radiação de um objeto não provém apenas da sua cor, mas também, sobretudo, da sua forma. António, faz-me só um favor, se puder, desliga só o teu micro, porque estou a ouvir-te a digitar no teclado. Obrigado. Portanto, a radiação de um objeto não provém apenas da sua cor, mas também, sobretudo, da sua forma. No fundo, isto vem explicar um pouco e dar força às emergências viras à forma. A forma do próprio objeto é também ela fonte de emissão de determinadas radiações. Por outro lado, a própria força dessa radiação depende do volume e da massa do objeto e também do número de objetos de formas idênticas unidos entre si, formando como que uma bateria de elementos. Se repararem, atrás de mim, o pêndulo Osíris tem, no fundo, 4 formas idênticas, 4 semisferas, em que no conjunto forma uma espécie de bateria de elementos. Contudo, não vamos estar aqui a discutir em relação à comparação de massa entre o pêndulo e entre a pilha, porque são coisas distintas. Então, tal como foi referido no webinar anterior, torna-se imperativo que tenhamos conhecimento sólido do método clássico de radiestesia, integrado numa metodologia de trabalho, aliado também a uma boa prática investigativa. O conhecimento das ondas de forma, a aplicação do verde negativo e do branco é condição essencial nesta prática. Esta teoria tem vindo a ser construída, tal como foi falado no webinar anterior, com base na pesquisa de textos produzidos por Enel, Rabatan, Chaumet Belizal, entre outros, inclusive através dos livros de António Rodrigues, que ele ilustra muito bem esta temática. Recomendo a quem queira iniciar esta prática de pesquisa, para além de ter um estudo completo em radiestesia, ter também um bom conhecimento de trabalho destes autores que eu acabei de referir. O método que está na base desta investigação ele está praticamente terminado. É só fazer um ajuste de alguns pormenores. E, nesse sentido, em breve estará então pronto para ser disseminado junto daqueles que queiram desenvolver a prática da investigação e, assim, de algum modo, generalizar-se a eventualidade de resultados semelhantes. Ou seja, vamos tentar perceber se a prática do Osíris, com diferentes operadores, os resultados são semelhantes ou se há também diferença nesses mesmos resultados. Aceitei este convite feito pelo IPRAD no sentido de não só apresentar os meus resultados, mas também continuar a motivar todos aqueles que queiram fazer estudo e investigação nesta área. A minha formação, eu tenho formação em radiestesia científica, radiestesia cabalística, instrumentos de radiestesia, geobiologia, termografia clínica, microsemiótica oftálmica, a famosa iridologia, medicina ayurveda, hipnose clínica, naturopatia, investigação em ciências sociais com especialização em psicologia, entre outras. Isto são só algumas das áreas. Então, vamos falar dos instrumentos. É uma pergunta que foi colocada no webinar anterior e mesmo neste intervalo de tempo algumas pessoas fizeram algumas questões sobre os pêndulos, nomeadamente se eram de madeira, se eram de metal. Então, o material que é utilizado, os instrumentos que são utilizados nesta pesquisa são o pêndulo Val dos Reis, ou pêndulo egípcio, em madeira. O Instituto Mahat produz um pêndulo fantástico, recomendo piamente. O pêndulo Osíris 4 são 4 semisferas, aquele que está a ser utilizado é o de metal. O pêndulo Isis 6, também de metal. O Atlante, também de metal. Utiliza também o biómetro Bovy e as folhas de registro foram criadas para, no fundo, fazer o registro das informações dos estudos que estão a ser feitos.
Além disto, estou também neste momento a começar a aplicar o novo pêndulo do António Rodrigues, o espectro global, para fazer a comparação de resultados com o Osiris e perceber a diferença entre eles e qual é o resultado. Neste momento vou então apresentar-vos, se calhar, os casos mais de estudo que vocês todos estão à espera. Primeiro caso. O primeiro caso que nós temos aqui é um caso em que ocorre um descolamento da retina. Então, o que é que acontece? Há uma perda total da visão do olho direito, recuperação parcial no dia seguinte e a pessoa só vai ao médico 5 dias depois. Bem, não é de facto a melhor atitude, mas foi aquilo que aconteceu. Diagnóstico: uma coriorretinopatia serosa central, antecedentes desta pessoa, glioblastoma alojado na zona occipital direita e, na altura, o próprio tumor provocou a perda de visão parcial. Causas desconhecidas para a medicina, mas surge associada a fatores de stress. Inicialmente, houve a questão, colocou-se a hipótese se esta perda de visão seria uma reincidiva do glioblastoma, mas não foi. É, de facto, tal como o diagnóstico foi feito, uma coriorretinopatia serosa central, que é uma doença, uma patologia simples oftalmológica. Prognóstico. Se não fosse atempadamente acompanhada pelo médico, se houvesse uma intervenção médica, poderia ocorrer cegueira permanente. Na maioria dos casos, a recuperação é entre 4 a 5 meses e consegue-se recuperar entre 85% e 90% da visão. Então, no que é que isto consiste? Consiste no edema da mácula do olho direito, com descolamento epitélio pigmentar, ou seja, o descolamento da retina por edema. Temos aqui a imagem. Se olharem bem, temos ali uma espécie de uma bola mais escura no centro, na imagem à esquerda, e na imagem à direita temos tipo uma montanha. O correto seria acontecer exatamente como está na imagem de baixo. O olho esquerdo é um olho normal, se repararem, tem ali uma pressão em vez de termos uma montanhazinha. Então, nestes casos, o que é que há a fazer? Simplesmente fazer uma aplicação tópica de anti-inflamatório, umas gotas não esteroides, durante 4 a 5 meses, e espera-se com essas gotas que seja recuperada a visão até 90%, mas por norma deixa sempre marcas. Então, o que é que aconteceu? Esta aplicação foi feita com testemunho biológico, porque a pessoa sou eu, em que isto aconteceu, e eu não conseguia estar a aplicar no meu olho direito, o pêndulo não dava muito jeito, então, através do meu testemunho biológico, fiz a aplicação do pêndulo. Então, a 15 de dezembro de 2015, quando vou ao médico a primeira vez, na primeira consulta, tenho então 30% da visão, já estou com 30% de visão, comparativamente à imagem de baixo, que é o olho esquerdo, está normal, como estão a ver, há ali tal montanha que eu já tinha mostrado antes. Até aqui não tinha feito qualquer aplicação com o pêndulo. Depois da primeira consulta, são feitas 3 aplicações com o pêndulo Osiris. E no dia 1 de abril, o estado é este. Ou seja, se observarem bem a imagem do olho direito, estamos a falar de mais ou menos 4 meses e meio, temos aqui uma evolução de 30% para 90% da visão. E uma acuidade visual cada vez mais elevada. Entretanto, são feitas mais 2 aplicações e a 19 de maio de 2016, na última consulta, já foi dito que já havia os 100% da visão, recuperação total, sem qualquer marca. Ou seja, no fundo, uma patologia que poderia ser uma coisa simples, mas de algum modo poderia ter levado a uma cegueira, com 5 aplicações do pêndulo Osiris, 3 entre o dia 15 de dezembro e o dia 1 de abril, e 2 entre o dia 1 de abril e o dia 19 de maio, e outro pormenor. As gotas foram prescritas erradamente, e não aconselho que o façam, só usei durante 2 dias. Acabei por não usar porque era muito desconfortável usar aquelas gotas e eu ficava sempre pior que as usava. Então optei por não usar. Não aconselho a fazê-lo. As coisas correram bem com o pêndulo Osiris, mas também poderiam não ter corrido. Eu não aconselho, de facto, a adulterar a medicação ou a terapêutica quando o médico diz para fazermos determinadas coisas. Então, o que é um facto é que, ao fim de 5 sessões, a visão
recuperou-se a 100% sem qualquer marca e até hoje nunca mais tive qualquer tipo de problema no olho direito. Segundo caso. O segundo caso, também ligado a um caso oftalmológico, aliás, hoje os casos, a maior parte deles estão todos ligados à parte oftalmológica. Aqui é um caso, é uma uveit. O que é uveit? Uveit é uma infecção severa, neste caso no olho esquerdo. Diagnóstico, uveit aguda, inflamação da úvea, que é constituída pela íris, ou seja, a coroide do corpo ciliar, que está entre a retina e a esclera, que é o branco do olho. Prognóstico. Em situações extremas também pode levar à cegueira e o processo terapêutico demora vários meses, provoca fotossensibilidade e dá dores muito intensas e deixa sempre marcas no próprio olho. E agora vou deixar-vos com um pequeno testemunho da pessoa que fez este tratamento e que, no fundo, que tinha a uveit. Quer partilhar connosco a sua experiência com o pêndulo? Sim. No final de 2015, apareceu um problema no meu olho esquerdo. Eram imensas dores e não conseguia encarar a claridade. Fiz uma sessão com o pêndulo. As dores diminuíram bastante e comecei a poder encarar mais um pouco a claridade. Nessa mesma tarde, tive uma consulta de oftalmologia. Foi-me detectada uma uveit. A médica disse que era um problema complicado e que levava muito tempo a vir melhoras. Marcou-me, daí a 4 dias, para ver como é que eu estava. Daí a 4 voltei a fazer uma sessão com o pêndulo e daí a 4 dias fui novamente ao médico. O médico disse-me que a minha infecção estava melhor e que admirava-se como é que isso tinha acontecido. Marcou-me novamente uma próxima consulta na próxima semana. Voltei a fazer mais uma sessão com o pêndulo. Nessa semana vou novamente ao médico para observação e o médico acha imenso estranho e eu já não tinha infecção nenhuma. Então diz-me para começar já a fazer o desmame à medicação. Mas que era muito estranho. Eu nesse momento já não sentia dores nem aflição à claridade. Mas marca mais uma consulta para novamente me observar na próxima semana. Voltei a fazer mais uma sessão com o pêndulo. Quando voltei à consulta, a médica observou-me e disse-me que não tinha havido, já não me encontravam nem infecção, nem marcas, nem nada. E eu sentia-me plenamente bem, não tinha dores, não tinha impressão com a claridade, nada. Então a médica diz para ficar descansada, que ainda iria ter, como nunca tinha visto um caso assim, com um problema destes, então ainda me ia, na próxima semana, se eu me sentisse mal, ir à consulta. Se não me sentisse mal, telefonava a dizer como é que estava. E assim foi aquilo que eu fiz. Telefonei, porque já não sentia nada, nem dores, encarava bem a claridade, não tinha marcas nenhumas na vista, porque na consulta antes a médica não tinha-me dito que não tinha ficado com nenhuma marca na vista, não tinha infecção e não tinha nada. Daí a uns meses, em 2016, para ter a certeza que realmente tudo tinha ficado bem, marcou novamente uma consulta em oftalmologia. A médica observou-me, disse que eu não tinha ficado perante o problema que tinha tido, estava curada, não tinha nada, não tinha ficado com marcas e que não percebeu como é que eu tão rapidamente me tinha curado de um problema desses. E foi-me ver a graduação e tinha baixado um pouco a minha graduação também. Ok, obrigado pela partilha. Pronto, este foi um testemunho da pessoa que relatou a situação da uveit e que nós fizemos a aplicação do pêndulo Osiris. Então, vou resumir o caso, vou resumir a aplicação, o que é que se passou, para ser mais fácil a compreensão. Então, no dia 3 de dezembro de 2015, há uma consulta de oftalmologia, mas antes dessa consulta, como estava com muitas dores, foi feita uma aplicação com o pêndulo Osiris. A médica observa então nessa consulta as marcas de infecção, diagnostica como uveit e a pessoa é medicada. Registra dores fortes antes da primeira aplicação, mas também notou que depois de termos feito esta aplicação, antes da consulta, que as dores começaram a diminuir e continuaram também a diminuir. Entretanto, faz uma nova consulta a 7 de dezembro e neste intervalo de tempo faz mais uma aplicação com o pêndulo. Na segunda consulta, a médica não entende o que está a acontecer, porque a infecção dos tecidos estava menor.
quando na prática deveria estar igual ao pior da consulta anterior. Se repararem, estamos a falar de 4 dias de diferença. Diz não ser normal e a pessoa continua a relatar. Sabem o que eu estou a dizer? A médica, nesta segunda consulta, que decorreu ao fim de 4 dias, não entende o que está a acontecer, porque a infecção dos tecidos estava menor, quando deveria estar igual ao pior. Diz não ser normal. E a pessoa em si revela contestar neste momento sem qualquer tipo de dor. Entretanto, há uma terceira consulta a 14 de dezembro e neste intervalo de tempo faz mais uma aplicação. Pelas fortes melhorias registadas, a médica então optou por iniciar o desmame da medicação. Situação estranha para a médica, não estava a fazer sentido nenhum, porque estamos a falar de uma diferença de 11 dias, mais ou menos, nos quais já não existe qualquer infecção e continua sem dores. Entretanto, há uma quarta consulta, no dia 21 de dezembro, e há mais uma aplicação do pêndulo. A médica continua sem entender o que está a acontecer. Desta vez já não há qualquer marca de infecção e todos os tecidos estão normais. A úvea está normal, sem qualquer infecção e sem qualquer marca. A médica não encontra qualquer explicação para o sucedido. Há uma quinta consulta, a 28 de dezembro. Esta é a tal consulta que foi feita só por telefone e, mais uma vez, no intervalo das duas, foi feita mais uma aplicação, em que a médica não entende o que está a acontecer, pelo facto de ser normal, neste tipo de patologia, haver uma demora longa na cura e, por norma, a pessoa tem sempre dores muito fortes. E o tratamento é um tratamento muito complicado. Na prática, o que acontece? Em 12 dias, com apenas 3 aplicações, chegou-se à conclusão que se conseguiu controlar a infecção e, essencialmente, a dor. A dor que, na primeira consulta, com uma aplicação, a dor baixou, diminuiu, mas quando chega à segunda consulta, após a segunda aplicação, já não tinha dores. No fundo, foram feitas 5 aplicações num período de 26 dias. Uma outra situação que se passou, que foi registada, não sei dizer exatamente, quantificar esta diminuição, mas a pessoa em si relatou ainda que quando vai fazer a consulta em 2016 de acompanhamento, foi feita a avaliação da acuidade visual e da graduação para a parte dos óculos e a médica diz que ela tinha diminuído a própria graduação. Não sei exatamente em quanto, mas foi relatado ter diminuído um pouco. Trago-vos agora um segundo caso. Eu estou a ver que estão ali perguntas. Eu vou deixar as perguntas para responder no final, está bem? Mas, de qualquer forma, vão colocando as questões no Q&A, que quando acabar a exposição irei responder. Obrigado. Então, o terceiro caso é a mesma senhora, não a senhora do Ouvinte, mas é uma senhora que fizemos 2 tipos de aplicação com o pêndulo. O primeiro pêndulo, a primeira aplicação prende-se com a área intestinal e estômago, ou seja, ela tinha um parasita chamado Giardia lamblia e tinha uma bactéria, Helicobacter pylori, ativa no estômago, e isto trazia bastantes complicações. Ou seja, a Giardia lamblia, como sabem, provoca fortes diarreias, cólicas, provoca a má absorção de nutrientes, dificulta a digestão de gorduras, vitaminas, hidratos de carbono e conduz, muitas vezes, 40% dos casos, a uma intolerância à lactose. Também é responsável por um estado depressivo recorrente e isso, é claro, portanto, isto no fundo torna a vida das pessoas muito limitada em termos de alimentação, porque tem que fazer uma dieta muito restritiva. Por outro lado, o Helicobacter pylori estava ativa no estômago e, como sabem, esta bactéria é a causa de úlceras no estômago, duodeno, gastrite e, inclusive, até o próprio cancro do estômago. Associado a isto tudo, além de haver a situação de ela ter a necessidade de ter uma dieta muito restritiva, ainda tinha um quadro de alergias ou sensibilidades alimentares muito forte. Portanto, era um caso, de facto, muito, muito complicado. Vou deixar-vos então com o primeiro testemunho desta senhora. Boa tarde. Quer partilhar connosco a sua experiência com o pêndulo? Quero sim, doutor. Quero partilhar um problema. Há cerca de 14, 15 anos apareceu uma diarreia muito grande, onde me foram detectadas 2 bactérias, uma no estômago e outra nos intestinos. Bactérias essas que me prejudicaram muito a minha saúde
não podendo eu fazer a minha vida diária, não podendo comer tudo, mesmo com uma dieta muito rigorosa, eu tinha diarreia. Comecei a fazer o pêndulo, onde melhorei bastante, cheguei a comer praticamente de tudo e a diarreia praticamente curada. Pêndulo esse que me tratou também a bronquite asmática, não sendo o tratamento feito propriamente dito para a bronquite, mas sim para os intestinos, onde estou praticamente bastante melhor do meu problema das bactérias. Muito obrigado. Ora bem, se vocês se recordam do que eu tinha dito antes, esta senhora tinha uma dieta muito rigorosa, tinha muitas sensibilidades alimentares, ela não podia comer nada fora daquela dieta e mesmo assim tinha episódios constantes de diarreia provocados pelo parasita protozoário que eu falei há pouco, da Giardia lamblia. Agora vou apresentar-vos aqui como é que esta aplicação do pêndulo foi feita. Então, há aproximadamente 15 anos, foi diagnosticado a esta senhora a presença de Helicobacter pylori no estômago e, ao mesmo tempo, a Giardia lamblia no intestino, ficando então a ter uma dieta altamente restritiva. Na mesma altura, também foi diagnosticada a bronquite asmática e essa bronquite obrigava a fazer bombas com regularidade e com muitas idas às urgências. Entre 27 de novembro de 2015 e 9 de maio de 2016, foram feitas 13 aplicações semanais no sentido de eliminar ou inativar a Helicobacter pylori e o parasita Giardia lamblia. No dia 9 de maio de 2016, ela faz análises para saber o ponto de situação deste parasita e desta bactéria. O curioso foi, de facto, não ter acusado a presença nem da bactéria nem do parasita. Mesmo sem a presença da bactéria no próprio estômago e do parasita no intestino, esta senhora continuava a ter episódios de diarreia, ou seja, a causa não seria exclusivamente derivado ao facto de haver esta presença do protozoário e da bactéria, mas teria de haver uma outra causa. E então, a fazermos uma avaliação clínica do caso, chegámos à conclusão que o problema tinha a ver com também alguma das medicações que ela estava a fazer, o Fosamax, metformina e Tirax, que são medicamentos para os ossos, para a tiroide e para a metabolização dos açúcares. No caso da diabetes, porque esta senhora é diabética. Então, como sabem, a metformina ela é muito agressiva, assim como o Fosamax, para o intestino. Então, está aqui a causa destes processos de diarreia que a senhora continuava a ter. De facto, ela tinha que fazer a medicação, não havia muito a fazer, teria que saber conviver com o processo de diarreia. Entretanto, entre 9 de maio de 2016 e 6 de junho, aconteceu uma coisa completamente estranha para a senhora, para todas as pessoas que a conheciam, em que ela, depois de ter o resultado da análise, a dizer que não tinha já nem a bactéria, nem o parasita, ela começou aos poucos a introduzir na sua dieta um pouco dos vários alimentos. E chegou a estar aquele mês, mais ou menos um mês, a conseguir comer praticamente tudo. Mas há depois um pequeno problema aqui, em que neste comer um pouco de tudo, ela decidiu ir um pouco mais além e experimentar beber um pouco de sangria, e essa sangria, pronto, veio ali adulterar e alterar um bocadinho os valores e o próprio quadro. Entre o dia 18 de abril de 2016 e o dia 2 de março de 2017, ou seja, aproximadamente durante 11 meses, ela conseguiu ter os intestinos estáveis, ou seja, tinha um ou outro episódio de diarreia sem grande expressão. E reparem, já não tinha a bactéria nem o protozoário ativos, mas continuava a fazer a medicação, Fosamax, metformina e Tirax. E mesmo assim conseguiu ter neste tempo todo praticamente sem diarreia, com poucos episódios. Neste período, entre 29 de agosto e 7 de novembro de 2016, ela conseguiu estar mais ou menos 2 meses e meio sem ter qualquer episódio de diarreia. Foi para a senhora uma vitória. Outra coisa que ela relata foi que durante esta prática, e atenção que nunca se fez nenhuma terapia, nenhum tratamento com a intenção de trabalhar a parte de pulmões, o que acontece aqui é que ela refere
que nunca mais precisou de usar bombas para a bronquite asmática e nunca mais precisou sequer, ou teve necessidade de ir às urgências ao hospital, coisa que era recorrente por esta mesma razão. Vou mostrar-vos agora um segundo vídeo da mesma senhora. Dona Emília, durante a prática com o pêndulo Osiris, notou algum tipo de reação no seu corpo? Sim, notei. Quer partilhar connosco? Quero. Eu tenho um angioma no fígado que faço de 6 em 6 meses na ecografia, onde fui fazer a ecografia que não acusou nada. E eu falei com a médica e a médica pediu-me um novo exame. É onde fiz, segundo a ecografia, que não acusou nada, novamente. É onde a médica me disse que ou estaria curado o fígado ou estaria muito bem escolhido. Passado 4, 5 meses fui fazer um novo exame, acusou uma massa. Como não está nada bem definido, pediu-me um ataque. Vou fazer agora no fim deste mês. Saberei o resultado só para junho. Ok. E diga-me uma coisa, Dona Emília, houve mais algum tipo de reação que tenha notado? No corpo, mas, sim. Eu usava óculos desde os meus 35 anos, 37. E tem que idade? Tenho 75 e deixei de usar óculos, porque vejo melhor sem óculos do que com os óculos. Quer explicar um bocadinho mais como é que deixou de usar óculos? Porque fui tratada, estou a ser tratada, fui tratada com o pêndulo e tinha uma sensação de gelatina nos olhos. E eu não via bem, tinha que tirar os óculos porque não conseguia ver, vejo melhor sem óculos do que com os óculos. E o médico, o que é que o médico disse? Fui ao oftalmologista, onde fui fazer exames e ele admirou-se como é que era possível usar óculos há tantos anos e de repente deixar de usar óculos. Mas uma vez que vejo bem e me sinto bem, continuo. Ok, muito obrigado pela partilha connosco. Esta segunda parte, o testemunho revela uma segunda parte que foi muito curiosa porque, em caso algum, nós iniciámos um processo terapêutico com o pêndulo no sentido de tratar o angioma que a senhora tinha no fígado ou sequer de atuar ao nível dos olhos ou sequer até atuar, como falei antes, na parte da bronquite asmática. Todo o tratamento foi feito na área abdominal, sim, mas sempre com a intenção de trabalhar ao nível da Helicobacter pylori, a nível de estômago, e da Giardia lamblia, a nível de intestino. O curioso foi que obtivemos estes resultados. Então vou descrever a parte do fígado. Esta senhora tinha há vários anos um angioma no fígado, e enquanto esta aplicação do pêndulo era feita, ela faz uma ecografia de rotina, que era normal a senhora fazer estas ecografias anualmente. E quando ela faz a ecografia de rotina, que está aqui a imagem, depois ampliei a frase do fígado, diz que o fígado de dimensões normais, contornos regulares, ângulos conservados e ecoestrutura homogénea. Ou seja, não se fala em angioma, não se fala em massas, não se fala em nada. Entretanto, pede-se a senhora, ao ver este relatório, pede para falar com a médica que fez o exame e diz-lhe: doutora, eu tinha um angioma, aqui no relatório não fala do angioma, será que a doutora não viu? Será que este exame não é o meu? Então, a médica repete novamente o exame. Ela refaz uma segunda ecografia e nesta segunda ecografia a médica acaba por dizer que, olha, se tem, já não, se tinha, deixou de ter. Se tiver, deve estar muito escondido, porque de facto não estava visível. Como é óbvio, a senhora vai ao médico, apresenta esta ecografia, fala das duas situações e o médico opta, como é correto, fazer ao fim de alguns meses uma nova ecografia. Ela repete a ecografia e esta ecografia então vem dizer o quê? Vem dizer que o fígado tem dimensões no limite superior da normalidade, contornos regulares, sendo evidente formação nodular hiperecogénica no segmento 7 com 29 milímetros, provável angioma. Aqui já não é angioma, já se fala num provável angioma. Com todos os exames anteriores, diziam declaradamente que havia um angioma.
E o segmento 7 é aquele sítio que está ali assinalado. O que é que vai ser feito entretanto? Esta senhora vai fazer agora, no final deste mês de maio, um TAC, porque é o exame, vai ter um resultado mais fidedigno, vai fazer um TAC abdominal para saber efetivamente o que é que se passa com o fígado. Tem angioma, não tem angioma, o que é que se passa? Então, entretanto, esta senhora faz uma avaliação através de termografia. Eu trouxe aqui as imagens para percebermos, enquanto não temos o TAC, se de facto há aqui indícios de existir ou não o tal angioma. E o que é que nós reparamos? Temos aqui, onde está esta bola, em cada imagem há uma bola vermelha que está a assinalar o fígado. Atenção, que a linária dorsal é a parte por trás do fígado. Ou seja, no fígado não é visível formação nodular compatível com a angioma. E porquê? Embora tenhamos ali hipertermias naqueles pontos onde estão as setas, quando olhamos para a imagem que tem a área dorsal, a imagem não é hipertérmica, ou seja, não é uma imagem quente, é uma imagem fria. Sendo uma imagem fria, não há uma infecção, não há ali a presença do angioma. Como vocês sabem, o angioma tem muito calor, tem uma temperatura alta, porque está a ser alimentado pelo sangue. Há muitos vasos sanguíneos e ele está a ser alimentado e todo aquele sangue aumenta o calor que é ali concentrado. Ou seja, pelas imagens do abdômen e pela aquela hipertermia que está ali apresentada, onde está as setas, poderíamos dizer que pode haver ali um indício. Mas olhando para a parte de trás, pelas costas da senhora, então tiramos logo as conclusões e não há de facto evidências para. De qualquer forma, vamos aguardar pelo TAC que a senhora vai fazer e em junho ela já terá o resultado. O que é que se nota, já agora por curiosidade, já temos aqui a imagem de termografia, conseguimos observar aqui também, ao nível do estômago, que não há Helicobacter pylori ativa, está mesmo erradicada do organismo, está inativa, aliás. Não há excesso de acidez estomacal, mas tem a famosa gastrite hipoclorídrica. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que ela tem uma diminuição de produção de suco gástrico. O que é que vai acontecer? Esta diminuição de suco gástrico na parte do estômago é o início, está a criar um ambiente propício a mais tarde a famosa Helicobacter pylori possa vir novamente a desenvolver-se. Ela tem esteatose, pelas imagens que vocês observarem naqueles círculos, naquela elipse, temos ali aquelas manchas de vermelho que indica o fígado gordo. Tem ainda uma disbacteriose, temos uma flora intestinal empobrecida e temos colite espasmódica. E, claro, a senhora tem diabetes. E, no fundo, isto que eu acabei de falar é um pouco extra, mas aproveitei já que temos aqui as imagens para vos mostrar, para quem não conhece este tipo de diagnóstico de termografia, para vos mostrar o tipo de informações que se consegue extrair destas mesmas imagens. Então, o que acontece aqui? Tal como a senhora referiu, ela desde os 37 anos que usava óculos. Ela hoje tem 75. A 11 de julho de 2016, ela começa a relatar ter alterações na visão. Ou seja, ela começa a perceber que via melhor sem óculos e fala em ao médico, faz vários exames e até que deixa de usar óculos, que o próprio médico concordou. O que é um facto é que desde o dia 18 de julho de 2016, a senhora deixou de usar óculos. É óbvio que isto não é de um dia para o outro. Há aqui um processozinho, aqueles dias passou-se um conjunto de exames que a senhora fez, para, de facto, o médico dizer que ela poderia não usar os óculos. Ela, entretanto, em setembro, faz nova consulta de oftalmologia, faz vários exames e, de facto, não tem descolamento de retina. Nota-se que ela tem uma lente no olho, mas não tem descolamento de retina, tem cataratas, sim. Tem cataratas não muito avançadas, mas tem cataratas. Mas o que é estranho, o curioso, aliás, é que ela consegue ver sem necessidade dos óculos. Então, o que é que se aplicou aqui? Fizemos uma aplicação, 13 aplicações entre o dia 27 de novembro e 6 de maio na área de intestinos e estômago. Se vocês recordarem, é no dia 6 de maio que ela faz a análise em que é dada a indicação de que a bactéria, a Helicobacter pylori e o parasita já não estariam no organismo. Entretanto, ela faz as ecos, que já não acusam o angioma, ou seja, que antes
o angioma existente teria 33 milímetros, e se vocês recordam no que estava antes, dizia que havia uma possibilidade de ser um angioma, mas aquela massa, aquela formação nodular tinha 29 milímetros. Em setembro ela repete esta ecografia, porque as análises e a eco foram feitas no mesmo dia, para estar ali a mesma data. Ela, no dia 14 de setembro, ela faz uma nova ecografia, onde vem a indicação de que havia uma formação nodular hiperacogénica no segmento 7, onde se dizia ser possivelmente um angioma com 29 milímetros. Mesmo assim, se repararem, a massa diminui um total de 4 milímetros. Desde o dia 26 de setembro até o dia 24 de abril, ela faz mais 15 aplicações e, neste momento, não temos a imagem de TAC, não temos relatório de TAC, portanto não conseguimos dizer com documentos médicos se de facto existe ou não existe o angioma, mas com recurso à termografia, como eu acabei de vos demonstrar antes, não há evidências da existência de angioma. Há ali uma massa, sim, há ali uma formação, uma massa qualquer, não sabemos exatamente o quê, carece de investigação, mas não é angioma. Ou pelo menos não preenche os critérios que definem o angioma. Temos um quarto caso, que é o último caso, que aqui também na parte oftalmológica, que relata um caso de miopia e cataratas bilaterais. Então, qual é o diagnóstico? A existência de cataratas que pelo seu aumento seria suposto obstruírem a visão, dificuldade em ver ao longe e ao perto, e esta pessoa usa óculos com lentes progressivas. O prognóstico é que estava-se a aguardar que tivesse uma perda de visão para ser submetida à cirurgia às cataratas, segundo a oftalmologista. Agora, vou deixar-vos com este pequeno testemunho, antes de explicar como é que fizemos a aplicação neste caso. Boa tarde. Gostaria de partilhar connosco a sua experiência com o pêndulo Osiris? Sim. A minha experiência começa depois de uma consulta que fiz ao cognitivo, em que tanto as minhas cataratas que eu tenho nas vistas, portanto, aumentaram. Não houve necessidade ainda de alterar a mudança de óculos e lentes. E a partir da utilização do pêndulo, estou a notar melhorias. Neste momento já não consigo ler com os óculos. No computador tenho que tirar os óculos, perto até vejo mais longe. E muitas vezes a ver televisão tiro também os óculos. Porque em vez de estar a vista a complicar-se a visão com as cataratas, há melhorias. Vejo as coisas com mais nitidez, leio inclusive a distância maior e, portanto, quando for agora fazer a nova avaliação, vou pedir para deixar de usar as lentes progressivas, porque não vejo necessidade disso, que eu nunca leio com os óculos, nem estou ao computador com os óculos. E portanto, vejo que estou a melhorar e cada sessão que faço, com o pêndulo, a ver melhor, como se fosse uma limpeza mais nítida. Muito bem. Obrigado. Então vai fazer uma nova consulta de oftalmologia para avaliar a situação das cataratas e da visão. Sim, eu tenho necessidade de mesmo mudar de lentes, que essas lentes estão muito fortes. Não é? Eu vejo, de vez em quando tenho que tirar os óculos, me incomoda. Muito bem. Muito obrigado então pelo seu testemunho. Ok, este foi o testemunho desta situação e vou agora explicar de que forma é que foi feita a aplicação do pêndulo. Ora bem, este senhor usa óculos desde os seus 17 anos e está a utilizar lentes progressivas desde os 45. Ele hoje tem 71 anos. Aqui, ao contrário do caso anterior, o tratamento do pêndulo Osiris foi especificamente feito na zona dos olhos, com o objetivo de trabalhar a sua miopia e as próprias cataratas, porque surge na sequência da consulta que ele tinha tido em oftalmologia em setembro de 2015, onde lhe tinha sido dito que teria cataratas muito espessas nos dois olhos e que não era necessário alterar a graduação. Ele lacrimejava muito e criava muitas remelas e tinha um quadro recorrente de conjuntivite. A sua esclera, a parte branca do olho, estava sempre muito avermelhada e nesta zona aqui junto ao nariz, portanto na parte junto ao saco lateral,
lacrimal, tinha sempre uma mancha de sangue muito grande e muito intensa. E teve assim durante algum tempo. Então, a 8 de janeiro, iniciou o primeiro ciclo. Quando se fala em primeiro ciclo, é porque vai haver mais e, de facto, há um segundo ciclo que ainda está em curso. Ele inicia um primeiro ciclo de tratamentos com o Pendlosíris. E no dia 13 de setembro, ele termina esse mesmo ciclo, num total de 12 aplicações. A 22 de setembro de 2016 e 23 de outubro, faz mais 2 aplicações no sentido de fazer uma pequena manutenção. Faz 2 aplicações aqui. Entretanto, entre o dia 6 de dezembro de 2016 e entre o dia 25 de abril de 2017, ele inicia um novo ciclo. 25 de abril é a data em que fez a última aplicação, mas este ciclo ainda está a decorrer. E até aqui foram feitas mais 9 aplicações. O que acontece aqui? Acontece que, quando ele termina o primeiro ciclo, todos os sintomas que ele tinha referido sofreram alguma alteração, mas eu já vou apresentar mais à frente. Ou seja, ele fez um total, até agora, de 23 aplicações. Então, o que é que esta pessoa relata durante este processo? No final do primeiro ciclo, nota que já vê melhor, não precisa de óculos para ler, está no computador, ao longe, e também nota nota também que ao longe houve uma melhoria na própria visão. Nota também e refere que para ver televisão só usa os óculos quando tem legendas. Do resto das imagens consegue vê-las nitidamente. Diz que começa a ter cada vez mais necessidade de tirar os óculos porque sente alterações na visão. E quando os tira, essas alterações deixam de existir, ou melhoram. Faz referência de que no final de cada aplicação sente a visão mais clara e nítida. Refere ainda que tem os olhos secos, não cria remelas e nunca mais teve episódios de conjuntivite desde que terminou o primeiro ciclo a 13 de setembro de 2016. Ainda refere que a esclera está muito mais clara e limpa, já não tem as manchas de sangue junto ao saco lacrimal, portanto nesta zona, desde que terminou o primeiro ciclo. Já não vê praticamente moscas, não foi referido no início, no diapositivo anterior, mas o senhor via umas pequenas moscas, que é muito comum nos olhos. Neste momento ele não vê praticamente moscas, vê, e quando elas surgem, estão sempre muito esbatidas e muito claras. Ele vai fazer agora uma nova consulta de oftalmologia. Eu, entretanto, tenho aqui uma imagem do senhor em causa e tenho uma outra imagem que não é dele, porque não tem a imagem desse período, mas esta imagem que está aqui não é da pessoa, mas é só para demonstrar o que é uma esclera muito vermelhada, com as tais manchas, em que, junto ao saco lacrimal, estão a ver aquela mancha. Eu vou tentar pôr aqui o ponteiro, ver se dá para conseguirem ver. Portanto, onde está este ponteiro? Nesta zona, esta mancha, que aqui está mais vermelha. No caso do senhor era mais vermelhinho, era mais intenso. Esta imagem que está aqui é só para ajudar-vos uma ideia do que, no fundo, tentar ilustrar a situação anterior. Esta é a imagem hoje, uma fotografia tirada hoje. Se repararem, junto do saco lacrimal, quer num olho, quer no outro, não tem qualquer mancha vermelha. E se reparar, a esclera está praticamente limpa. Tem ali uns pequenos raiozinhos, mas isso são raios perfeitamente normais, mas está praticamente limpa. Conclusões. O que é que se pode concluir de tudo isto? No fundo, as conclusões são muito semelhantes ao que já tinha sido referido no webinar anterior. Primeiro, nenhuma prática pode ser iniciada sem que haja um estudo prévio do evento que vamos estudar. E este estudo é feito através de radiestesia. Utilizamos gráficos, tabelas, e tudo com o pêndulo Val dos Reis, ou o pêndulo egípcio. Outra coisa que se nota, que notamos, é que o verde negativo, ele perturba de facto a ação nociva dos micro-organismos, ajudando na assépsia do tecido vivo. Ou seja, ajuda o tecido a tratar e regenerar. Também nós concluímos, mais uma vez, que entre cada 2 aplicações é importante que decorra pelo menos, não tem que ser taxativamente, mas pelo menos 3 dias completos para que haja uma recuperação e uma regeneração mais eficaz dos tecidos. Quando se encurta o tempo, há uma tendência a haver uma reincidiva do problema anterior, ou seja, um agravamento temporário.
Entre cada duas aplicações, mais uma vez se confirmou que o verde negativo continua ativo e a trabalhar nos tecidos. Contudo, ainda não conseguimos determinar durante quanto tempo é que este verde negativo continua a atuar em termos da regeneração entre cada duas aplicações. O uso do pêndulo Osiris próximo dos olhos, e isto agora foi bem visível na prática neste último caso, porque estava a ser a aplicação feita diretamente nos olhos. Portanto, no início fez uma aplicação com os olhos abertos, então sentiu-se, o senhor referiu, sentia a vista mais seca, mais nublada. Então, o que é que se fez? Passou-se a fechar os olhos. O que é um facto é que, a partir daí, os olhos mantiveram sempre fechados e, no final, falava sempre uma visão mais limpa, mais nítida, como se ele faz uma observação que é como se, de repente, tivesse passado os óculos sujos e limpasse a lente. Só que é dentro do olho. Mais uma vez se comprovou que o Osiris de 4 discos, 4 semisferas, é mais eficaz do que o Osiris de 6. E, mais um ponto que é importante reter, é que todas e quaisquer observações feitas devem ser medidas radiestesicamente e devidamente registadas em folha própria, sempre possível utilizarmos fotografias e vídeos para que, no fundo, depois possamos ter partilhas como estamos a fazer hoje e podemos demonstrar o antes, o durante, o após, com imagens, do que estarmos só a apresentar texto. Também é importante, sempre que possível, registar e recolher exames médicos para que se possa juntar ao processo e para, no fundo, comprovar alguns resultados. O que é que fica em aberto? Bom, as questões que vinham do webinar anterior penso que se mantêm todas em aberto, porque todas elas carecem de investigação. Ou seja, o verde negativo perturba a ação nociva dos agentes patogénicos ou o que ele faz é inativar esses mesmos agentes. Os resultados obtidos podem ser replicados. Será que o sucesso destes casos podem ser repetidos? Será que outros casos análogos vamos ter o mesmo tipo de resultado? Será que noutro tipo de situações vai acontecer o mesmo? Será que com operadores diferentes vamos conseguir ter os mesmos resultados? É uma questão que fica em aberto. Quais são as evidências que contrariam o potencial efeito placebo na aplicação do pêndulo Osiris? Ou seja, quais são as provas que nós temos que possa pôr em causa o potencial efeito placebo? Qual é a duração dos efeitos atingidos? Será que aquele segundo caso daquela senhora que deixou de usar óculos e que há um ano que não usou óculos, será que vai ficar assim muito tempo? Será que é para sempre? Será que ela vai voltar a usar óculos ao final de um tempo? São questões que estão em aberto. Que outros impactos é que esta emissão, este verde negativo, tem no organismo e na área à volta da aplicação? Ele vai ter mais algum impacto? Não vai? E os resultados? Estes resultados são obtidos por influência do operador e ou do tipo de emissão do verde negativo. Todas estas são questões que ficam, de facto, em aberto. António, agora se calhar avançávamos para ver as questões. Não sei se queres me partilhar alguma questão. As questões consegues vê-las daí, não é? Basicamente. No chat não está nenhuma, pois não? Estão dentro do QA. Ok. Ora bem, está aqui uma pergunta a perguntar intervalo entre sessões. O intervalo entre sessões, isso é variável. O intervalo entre as sessões, tal como eu acabei de dizer nas conclusões finais, tenta-se manter sempre 3 dias completos, que foi aquilo que foi observado, para que haja a regeneração. Mas não tem que ser necessariamente 3 dias. Pode ser mais tempo. Por exemplo, no caso da UVIT, foi uma sessão semanal, portanto, uma sessão por semana. Portanto, no fundo, estava uma média de 7 dias entre cada 2 aplicações. E ao fim de 3 aplicações, salvo erro, ao fim dessas 3 aplicações, o que acontece? Notou-se de facto que houve uma recuperação da UVI porque a inflamação deixou de existir. Outra questão que se coloca é se no caso de trombose ocular e glaucoma, se já foi... se já foi tratado algum caso de trombose ocular e glaucoma. Não. Até ao momento ainda não, e não sei qual é o impacto que o pêndulo Osiris terá neste tipo de patologias. Aplicação única, exclusivamente de forma direta ou também recorrendo a gráficos? Não, os gráficos eu só os utilizo no início, quando estamos a avaliar. No fundo, os gráficos
São gráficos feitos à medida à base de tabela, essencialmente, para percebermos se primeiro vamos tentar perceber se a situação é mesmo para atuar ou não, através do pêndulo Osiris. Porque já me aconteceu situações em que eu achei que, ok, o pêndulo Osiris pode resolver, é um processo inflamatório, vamos resolver, e o Val dos Reis, em termos radiestésicos, dizer-me não, não pode mexer. A razão, não sei qual era a razão, não consegui chegar a uma conclusão, mas houve casos em que não me foi permitido avançar e eu respeitei e não avancei. Então, a primeira coisa que fazemos é saber se de facto podemos ou não aplicar o pêndulo Osiris, no caso em concreto, nos SUS. Depois, para que é que servem os gráficos? Os gráficos servem para definirmos a forma como o tratamento vai ser feito. Utilizamos tabelas para sabermos se a aplicação vai ser feita só no local ou em mais algum órgão. Por exemplo, na questão dos olhos, quando trabalhamos a visão, há outros órgãos que estão associados, que eu não referi, mas há outros órgãos que também têm que ser tratados e esses órgãos, a maior parte deles são referenciados por este estudo dos gráficos e das tabelas, mas aquilo que eu verifiquei é que tudo que tem a ver com a parte oftalmológica acaba por estar tudo associado a um órgão em comum, que é o fígado. Há outros órgãos que poderão ser trabalhados, mas o fígado é, digamos, o órgão, o grande eleitor, ou, digamos, o ator principal desta prática. Há aqui outra... Ok. Há aqui mais uma pergunta que, depois do tratamento com anti-inflamatórios, portanto, isto é uma pessoa que teve uveíte, e ela está a dizer que depois de ter feito o tratamento com anti-inflamatórios e corticoides, apesar da inflamação passar pela terapêutica, manteve-se com fotofobia e ardor, e a médica referia ainda ter marcas de uveíte. Este quadro melhorou após 2 sessões de pêndulo comigo. Portanto, ela está a fazer uma partilha, ou seja, neste caso, ela estava numa situação complicada e, de facto, fizemos 2 aplicações com o pêndulo Osiris e, de facto, também melhorou. Eu não referi o caso dela e não trouxe este caso, porque ela fez todo o processo na parte com a oftalmologia e quando veio até a mim já foi na parte mesmo final. Qual foi o testemunho biológico que eu utilizei? Um cabelo. Um dos meus cabelos. Arranquei um dos meus cabelos e foi o cabelo que eu utilizei. Exatamente porque não me dava jeito de estar a aplicar o pêndulo diretamente no olho. Outra questão que se coloca, sei que o pêndulo Osiris produz certa mumificação e ataca, ao que parece, bactérias, fungos, protozoários, etc. Contudo, há uma aplicação do Osiris diretamente para a diabetes. Há um caso tratado? Não. Neste caso, diabetes? Não. E os casos que neste momento estão a ser estudados estão a ter a ver com neoplasias. Mas diabetes, esta senhora tem diabetes, o segundo caso, aquela senhora que tinha o problema do fígado, da bactéria, do parasita, ela é diabética, continua a ser diabética, não houve qualquer alteração, continua a fazer medicação para controlar os açúcares. Portanto, mas também não se fez nenhum tratamento específico para a parte da diabetes. Mas também não se fez porquê? Porque quando foi feito o estudo radiestésico, a parte da diabetes nunca surgiu como um ponto a ser tratado. Ou seja, em termos de radiestesia, nunca foi direcionado, nunca foi, digamos, permitido fazer esse tratamento. Eu vou ter que fazer aqui sinal que já fui respondendo a algumas questões, porque senão continuar a dizer que tenho as questões todas em aberto. Só um segundo, por favor. Ok, o testemunho já respondi. Na diabetes, ok, já respondi. Parece que o pêndulo Osiris, após as aplicações, reequilibra o corpo como um todo. É verdade, o pêndulo ele reequilibra, mas é tal situação que eu deixei em aberto. Será que isto acontece com todos os casos? Será que acontece com todas as pessoas? Não podemos generalizar e não podemos dizer que, por exemplo, tivemos este sucesso com o uveíte, que todos os casos do uveíte garantidamente serão tratados com o pêndulo e vamos ter os mesmos resultados. Isso agora só surgindo outros casos análogos e fazermos a aplicação e vermos se o resultado é semelhante ou não. Como sabem, cada organismo é um mundo, não é? Agora, aqui o que é muito importante é termos a avaliação radiestésica e isso é essencial. Não podemos fazer, nem sequer tentem, aconselho é que nunca tentem fazer esta prática com o ver negativo, com o pêndulo Osiris, sem questionar radiestesicamente se o podem fazer e como é que o devem fazer, com que regularidade, com que periodicidade e em que órgãos podem aplicar. Porque, de facto,
como as pessoas que estão a participar, penso que foi o Tonico Sena que referiu, que o verde negativo, ele de facto é um raio que mumifica, quando utilizado de uma forma inapropriada, quando utilizado de uma forma excessiva. Portanto, temos de ter os tempos específicos dados radiestesicamente para que seja, de facto, a situação adequada e ajustada ao caso que estamos a trabalhar. A periodicidade das aplicações é avaliada radiestesicamente ou pela minha experiência. Sempre radiestesicamente, Diogo. Portanto, estas aplicações, embora eu comece a ter já alguma experiência e comece a ter uma ideia que pode ser X sessões, X aplicações, mas muitas das vezes eu sou contrariado, ou seja, mostram que ou são menos ou são mais. Portanto, o número nunca pode ser definido pela experiência, tem que ser sempre perguntar pela parte com o pêndulo quantas sessões a aplicar. E mais, eu costumo fazer mais ainda. Imaginem o seguinte, imaginem que há um problema de uma ouvido, vamos imaginar, e eu sei que à partida, como este caso, aconteceu 5 sessões. Então, eu à terceira sessão, eu volto a perguntar radiestesicamente, portanto, periodicamente, eu faço perguntas radiestesicamente, as coisas estão a correr bem, não estão, devo continuar, a mesma periodicidade, altero, quantas sessões mais têm que ser feitas, com que regularidade, ou seja, as perguntas não são feitas unicamente no início. São feitas no início e depois são feitas ao longo do tratamento, em pontos específicos, para garantir que haja uma adaptação da forma de atuar, caso seja necessário. Porque se nós fizermos só as perguntas radiestesicamente no início, vamos assumir que tudo é estanque e nada vai mudar. O corpo humano não é assim. O corpo humano está em permanente mutação. E às vezes, aquilo que nós achávamos que 3 sessões, e o pêndulo inicialmente dizia 3 sessões chegam, mas imaginem que estamos a falar de um problema de fígado e a pessoa introduziu neste período um determinado alimento que fez uma determinada reação ou tomou um medicamento que foi necessário e fez uma reação contrária. Então já vai ser preciso mais sessões. Portanto, estas avaliações intercalares que vão sendo feitas vão nos permitir responder a essas alterações, a essas mutações e, no fundo, tentar sempre dar a melhor experiência possível à pessoa. Porque aqui o mais importante é a segurança da pessoa também e a nossa, claro. Outra pergunta. Não tem relação direta com o tema, aproveito para perguntar se obteve resultados casos de patologias musculoesqueléticas e osteoarticulares. Em casos específicos, narcolépsia, não. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum caso, não me surgiu ainda nenhum caso. Se já fiz algum tratamento com o pêndulo, ao utilizar à distância, com alguém em outro país, noutro caso, as respostas são tão positivas quanto as presenciais. Eu fiz uma pequena experiência, mas como eu dizia, este é um método que está a ser trabalhado, eu optei por dar primazia às aplicações presenciais e não às aplicações à distância. Porquê? Porque à distância implica uma série de variáveis extra além do campo pessoal. Ou seja, imaginem, eu estou a fazer um tratamento aqui, tinha a pessoa comigo, em presença, eu tenho um ambiente controlado. Agora, a pessoa está, por exemplo, em Tóquio. Eu estou aqui a trabalhar a mesma pessoa. Há um conjunto de variáveis que eu não consigo controlar no próprio espaço da pessoa. Portanto, isto requer um outro estudo. Não fiz ainda, fiz umas experiências, como eu disse, não fiz tratamentos concretos. O que eu posso dizer é que requer um estudo mais minucioso, mas acredito que seja possível, porque a radiestesia também trabalha à distância, mas eu acredito que seja possível. É uma questão de partirmos para esse estudo. Mas nesta fase ainda estamos na parte da própria terapia presencial. Mas é um objetivo, fazermos essas experiências à distância também. Outras pessoas estão a realizar os mesmos estudos, estão a obter resultados próximos. Pois bem, Tonico, esta situação, há algumas pessoas a fazer alguns trabalhos, algumas pessoas estão a obter resultados semelhantes a nível dos fungos, mas de uma forma tão profunda, creio que até ao momento sou apenas eu a fazer. Mas eu gostava que, e temos o Augusto, que está também a fazer este tipo de práticas, mas penso que é a nível dos fungos. António, corrige-me, por favor. Correto. É a nível dos fungos. A nível dos fungos, há outras pessoas, de facto, que estão a fazer depois de que... Porque eu já apresentei este início de estudo, ano passado, em abril, num Encontro Nacional de Radiestesia, e a partir daí, outras pessoas começaram a fazer algumas aplicações que eu comecei a aplicar, e quando a minha primeira apresentação foi com o uso do pêndulo nos fungos e nas manchas da pele.
que até no último webinar falei sobre isso. Então houve várias pessoas que começaram a aplicar, começaram a testar. Já agora, uma curiosidade, deixo aqui, para quem tiver o pêndulo em casa, eu penso que seria interessante fazer uma pequena experiência, que era, quem tiver o pêndulo, façam o seguinte, uma garrafa de água mineral, enchem um copo de água e deixam ficar ao ar, ok? Vocês sabem que a água, ao fim de segundos de estar ao ar, ela vai adquirir um conjunto de bactérias que estão no próprio ar, portanto, a água deixa de ser uma água completamente pura. E depois, deixa de passar um bocadinho, pegam num outro copo ao lado e despejam a água diretamente da garrafa. Colocam o Osiris sobre a água que tiraram de imediato da garrafa e colocam o Osiris em cima do copo onde tem a água que esteve a descansar ao ar. E vocês vão reparar que a água que acabou de sair da garrafa, o pêndulo Osiris não mexe. E na água que esteve um bocadinho a descansar, ele vai mexer. Porquê? Porque essa água adquiriu bactérias e ele está a eliminar. Ao fim de pouco tempo, ele para. E quando para, significa que a água ficou limpa. Podem fazer esse teste. Mais questões? Sim, foram desenvolvidas tabelas específicas para este pêndulo, exato, Tónico. Ok, certo, deve-se fazer reavaliações no caso da saúde, exatamente. Qual a sequência utilizada? Val dos Reis, Osiris e Ísis. O Val dos Reis é apenas no início, ou seja, para sabermos que de facto, não pode beber água, não tem problema nenhum. Depois de limpa, claro. Voltando à sequência, portanto, o Val dos Reis é utilizado para fazer o início do estudo, ou seja, percebermos em que órgãos vamos atuar, durante quantas sessões, qual é o tempo aproximado. Esta do tempo aproximado era uma pergunta que eu fazia inicialmente. Fazia muitas vezes, durante quanto tempo esta sessão vou aplicar o Osiris. Só que havia uma coisa que eu notava, ou seja, eu comecei a perceber que quando o Pedro Osiris dizia, o Val dos Reis dizia assim, a aplicação do Osiris é 1 minuto, sentido positivo, giro positivo. Quer eu queira, quer não, eu dava por mim a fazer a rotação, a obrigar a rotação. Ou seja, eu tinha a mão quieta, mas de certa altura, eu próprio, quando achava que não estava a cumprir com o tempo, eu me obrigava à rotação. Até comecei a perceber que não é o correto. Ou seja, nós perguntamos quantas sessões e a periodicidade dessas sessões. A duração da sessão, eu deixei de fazer essa pergunta. O que eu faço no início só para ter uma ideia, uma perspectiva, só nesse sentido. Mas quando começamos a praticar, essa pergunta deixa de fazer sentido. Porquê? O pêndulo para quando a pessoa já está com a impregnação necessária. Se nós forçarmos, está a ir em excesso. E se está a ir em excesso, pode trazer consequências. Daí, para mim, ser muito importante parar e respeitar o tempo do próprio pêndulo. Como eu disse no webinar anterior, eu não provoco o giro do pêndulo. Eu apenas provoco uma ligeira oscilação, mas de qualquer forma, se vocês estiverem a pegarem no pêndulo, façam experiência, mesmo sem provocar a oscilação, o pêndulo quieto, ele ganha o giro e ganha a velocidade e vocês vão ficar espantados com a amplitude do giro que ele muitas vezes ganha sem darmos qualquer impulso. De qualquer forma, às vezes, dou um impulsinho, como se faz na régua de Bovie, para fazermos a medição da qualidade de valores bióticos, por exemplo, de algum alimento ou do que seja. Penso que respondi. Não respondi na parte da sequência. Portanto, Val dos Reis serve para esta parte, ou seja, a parte de diagnóstico inicial, estruturar o tratamento. Osiris é, digamos, o que vai tratar. O Ísis é o que vai fazer a regeneração. E depois ainda há um outro pêndulo, que é o pêndulo Atlântico. Portanto, o Ísis e o Atlântico, depois há sequências específicas para várias situações, vários problemas, porque até estas sequências devem ser questionadas, devem ser estudadas radiestesicamente com o Val dos Reis na fase inicial ou até naquelas avaliações intermédias que vão sendo feitas. Portanto, respondendo à questão da água ou Diogo, pode beber a água sim, mas só depois de fazer a aplicação, que é para a água estar limpinha. Outra questão que me colocam é que, só um segundo, eu tenho que colocar aqui que já foi respondido. Outra questão é, então, podemos limpar alimentos e água com Osiris? Eu tenho alguma experiência? Sim, podemos limpar. Uma coisa curiosa é que o próprio sabor da água muda ligeiramente.
Há outras aplicações, que eu não vou para já partilhar convosco, mas há outras aplicações muito interessantes do Osiris. O Osiris é um mundo, de qualquer forma, temos que ter sempre muito presente é que o facto de termos estes resultados positivos fantásticos com o Osiris, não podemos dizer que o Osiris é a solução para tudo. Há um método de trabalho, temos que cumprir e respeitar bem o método e, antes de mais, percebermos que se é para aplicar naquele caso ou não. Porque nem todos os casos são passíveis de nós utilizarmos o pêndulo Osiris. É como acontece na medicina, em todas as áreas. Ou seja, a aspirina faz muito bem à pessoa X, mas é capaz de matar a pessoa Y. E que é igual. Portanto, o método, a solução, nós temos que cumprir o método, temos que cumprir escrupulosamente e seguir com rigor o método utilizado com o Osiris, que ele está a ser finalizado, mas mais importante do que isso é termos a noção de que temos que perceber se podemos aplicar com aquela pessoa esta técnica, porque pode não ser o momento indicado, ou pode não ser a pessoa certa, ou por qualquer razão não podermos aplicar. Já me aconteceu isso, portanto, não me espanta que não surja com outras pessoas. Portanto, essas situações já tive em que eu, na minha boa vontade, quis ajudar e, de facto, a radiestesia disse-me que não podia intervir naquele momento. Sim, está a ser desenvolvido um trabalho de estudo em forma de livro, da aplicação do Osiris e da apresentação do método, assim como há de haver outras apresentações do próprio método para que, no fundo, haja uma partilha, uma disseminação. Obrigado, Tonico. Ele está a dar parabéns pelo estudo, pelo esclarecimento, interessante e construtivo, e aguarda pelos próximos webinars, avançar radiestesicamente sempre. O Diogo, tenho que fechar aqui, senão... Eu penso que respondi às questões da Paula. Ok, está a agradecer pelas respostas. Obrigado, Diogo. Claro que sim. Em relação ao pêndulo Osiris em madeira. Eu não utilizei o pêndulo Osiris em madeira, exato por uma questão de massa. Eu comecei inicialmente, tentei utilizar, mas não senti que o efeito fosse da mesma forma, da mesma intensidade. De qualquer forma, peço desculpa, é um estudo que eu quero fazer ainda para ter uma comparação. Para não estar só a dizer que é uma questão de massa, eu quero ter dados, números, casos concretos, um tratamento de uma oveíde, por exemplo, feita só com um Osiris de madeira, mas daí aí o importante será também o Isis ser de madeira, ok? E o Atlante também arranjado de madeira. Ou seja, fazermos com todos os pêndulos em madeira e com todos os pêndulos em metal, como estão a ser utilizados neste momento. Para fazer a comparação, porque só um em madeira não vai dar resultado, porque tem que utilizar todos. Agora, há uma coisa importante que é o pêndulo metálico tem como objetivo ajudar, no fundo, a eliminar mais parasitas, no fundo, e ele tem mais massa do que o de madeira. Mas, de qualquer forma, é um estudo interessante, seria importante não só dizermos isto em termos da parte teórica, mas consubstanciarmos com uma prática. Ou seja, há uma oveíde. Ok, vamos trabalhar agora com os pêndulos todos em madeira e com os pêndulos todos em metal, duas oveídes semelhantes, e agora vamos ver os resultados. Qual é o resultado de um, qual é o resultado do outro, em quanto tempo melhorou uma e a outra, comparar, sabendo sempre que os organismos são diferentes e que dificilmente vai haver dois resultados iguais, mas vai haver aproximado. Mas é uma boa questão, novo para, no fundo, percebermos o impacto da diferença entre os pêndulos de madeira e os pêndulos de metal. E ainda que, além de que os corpos das pessoas são diferentes, os organismos são diferentes, ainda ao pormenor, os operadores também podem ser diferentes. Portanto, isso se calhar convém ser o mesmo operador para que não haja a influência de operadores diferentes. Agora, que de facto, aquilo que eu gostava, e o próprio Prado também gostava, era que outras pessoas mostrassem interesse em fazer pesquisa, investigação, como já existem algumas a aplicar nos fungos, e num próximo webinar juntarmos todos uma conversa em grupo, para todos, apresentar os vários resultados e percebermos de facto que há resultados comuns
Não vou dizer que vão ser iguais, porque dificilmente vão ser iguais, porque os operadores são diferentes, as pessoas são diferentes, mas vai haver resultados comuns, de certeza, e era importante discutirmos esses pontos e até dificuldades que as pessoas sentem nas suas práticas e tentarmos chegar a um acordo, a um encontro de ideias. No fundo, estes grupos de trabalho são essenciais e, no fundo, perceber o padrão de trabalho, que, no fundo, acaba por estar consubstanciado no tal método que acabámos de definir. Está praticamente definido. Pronto, não sei se há mais alguma pergunta. António, passo-te a palavra. Não, Leandro, eu acho que está realmente muito bem esclarecida esta parte só dedicada aos órgãos. É claro que haveriam mais perguntas a fazer sobre a aplicação do pêndulo Osiris em outras situações, mas este seminário ou este webinar foi só relativamente aos órgãos. Parece-me que foram todos os pontos cumpridos. Parabéns, Leandro. Muito bom. Obrigado. A Ana Paula estava a referir a necessidade de termos as várias variáveis e é importante cumprir com as variáveis para que haja depois uma fiabilidade de resultados. Bom, eu então vou continuar, ainda tenho algumas coisas para vos dizer, algumas recomendações. No fundo, para que haja um aprofundamento destes conhecimentos, eu mantenho os livros que eu indiquei no webinar anterior e aqui acrescentei o Touraine e o Jean de la Foix. São dois livros que também são muito importantes, dois autores muito importantes, principalmente o Touraine. O Touraine é muito importante no que toca às ondas de forma e às cores. Agora, eu gostava de deixar-vos com uma frase e que, para refletirmos todos, faz-me todo o sentido, porque nestes casos que eu estou a trabalhar em termos de doenças oncológicas, da neoplasia, esta frase faz-me todo o sentido, em que é uma frase de Enel, onde ele fala do cancro. E ele diz aqui: quando me sirvo da onda pura, a onda pura para ele é o verde negativo. Desprovida de qualquer outra vibração, o resultado da cura surge manifestamente mais rápido e mais eficaz. O raio característico de cancro é aquele que chamamos verde negativo. Quando consegui isolar o raio de cancro, pude constatar que a primeira aplicação sobre a doença dava como um golpe de matraca e fazia descer a intensidade do cancro, em toda uma série de graus. Os resultados que estou a ter nas situações de oncologia que está a ser aplicado o pêndulo estão a ter resultados muito interessantes, mas há aqui uma questão. Como é óbvio, em caso algum eu poderia ou iria pedir às pessoas em causa para façam só o trabalho com o pêndulo Osiris e não façam nem quimio ou nenhuma outra terapia. Era profundamente errado e isso eu teria a dizer ter uma atitude muito pouco ética. Portanto, os casos que eu apresentar futuramente relacionados com as neoplasias, as pessoas estão a fazer outros tratamentos complementares. Uns fazem quimioterapia tradicional e rádio e outros rejeitaram a quimio convencional e estão a fazer tratamentos naturais, com terapias alternativas, entre elas o pêndulo. E os resultados estão a ser muito interessantes, estou a ficar muito satisfeito com os resultados. Entretanto, uma surpresa para o próximo webinar. Ok, portanto, o próximo webinar vai ser... Vocês recordam-se daquele caso, do terceiro caso que eu mostrei, daquela senhora com o problema no fígado? Mostrei as imagens termográficas, termogramas. Pronto, então vamos no próximo webinar mostrar o uso da termografia da prática do pêndulo Osiris. No fundo, o que é a termografia? A termografia é uma técnica de diagnóstico, então vamos ver a pessoa, vou escolher casos, pessoas que tenham dores, por exemplo, uma dor de um braço, dor de uma perna, dores facilmente explicáveis, faz a imagem termográfica, há o registro da dor, o registro da lesão, aplica-se o pêndulo e faz-se nova imagem. E vamos fazer assim sucessivamente para depois vos mostrar a evolução por imagem. No fundo é mostrar o impacto, o efeito que o verde negativo está a ter no organismo, na zona aplicada e nas zonas à volta. O que é que vai mudando à medida que vamos aplicando. E com esta técnica de diagnóstico conseguimos ter essa visão mais fácil. Entretanto, eu só gostava de agradecer alguns comentários que estão a deixar aqui, vos estão a dar os parabéns pelo trabalho, obrigado a todos que estão a dar os parabéns. Entretanto,
Nós vamos ter, posso falar ou queres falar tu, António? Como é que Força, não, podes continuar. Vamos ter mais um webinar que eu aconselho vivamente, sai fora do Pêndulo Osíris, mas tem um tema que eu acredito que vos vai apaixonar, que são pirâmides. Técnicas radiestésicas com pirâmides. No dia 2 de junho, aconselho piamente a participarem. Não sou o orador, mas aconselho piamente, vocês vão adorar. É um tema muito interessante e sim, aqui com este orador vocês vão ter casos também muito interessantes em várias patologias, mesmo doenças oncológicas, entre outras, que têm já uma vasta experiência na área. Portanto, entretanto, eu esta sim prefiro que seja o António agora a falar. E chegamos aqui a uma parte que espero que gostem. Já várias pessoas tinham feito o convite para fazermos algumas visitas. Estamos a preparar uma pequena visita que será um teste às próximas, será a primeira de todas, e escolhemos um sítio nada melhor que sentir as energias da Terra, do que escolher um sítio realmente controlado, onde tudo é mais ou menos pacífico para nós podermos estudar. Então, ficam desde já convidados a fazermos uma visita. No final do mês de maio iremos apresentar o dia, ainda estamos a estudar com a gerência da Quinta qual seria o dia indicado para estarmos mais à vontade, mas em princípio deve ser no final do mês de maio. Ficam então o convite para todos vós. Ok. E quem sabe possam fazer algum tipo de experiência lá também com o Osíris. Parece-me bem. Uma coisa curiosa, e não é estar a mudar o tema, mas que pode ter algum interesse. Eu não sei, já agora vou pedir uma coisa. As pessoas que estão no chat, aliás, as pessoas que estão na sala, que escrevam no chat, por favor, quem tem o pêndulo Osíris. Só para ter uma ideia mais ou menos quantas pessoas terão este pêndulo. Portanto, uma pessoa. Okay. Ainda há algumas pessoas com o pêndulo. Então, ok, tem de madeira, tudo bem. À partida vai ser semelhante, embora o metal, que como tem mais massa, acaba por si e impregna menos, ok? Mas façam a seguinte experiência. Um dia que vocês se queimem, que sofram uma queimadura num dedo, onde seja, apliquem o pêndulo Osíris. E depois digam-me, partilhem depois comigo, partilhem com o António, como é que foi o resultado. Está bem? Eu fico a aguardar a vossa resposta. Entretanto, acho que estão aqui mais perguntas, António. O Diogo está a perguntar porque é que não é já amanhã o próximo webinar. Mas reparem, em junho vão ter 2. No dia 2 de junho vão ter um e no dia 7 vão ter outro. António, estão a perguntar no chat onde é que podem adquirir pêndulos. Entrem em contato connosco via e-mail e nós daremos todas as indicações. Ok? contacto@iprado.org. Entretanto, como já está a ficar um pouco longo, vamos fazer então o fecho. Não sei se queres lançar já os questionários finais. A gravação deste webinar vai também ficar disponível no YouTube, à semelhança do anterior. Já agora lanço um desafio também, que é quando virem o vídeo, a gravação na página do YouTube, façam um gosto se gostarem do vídeo. Fica sempre bem lá um gostozinho. E partilhem. Agora, relativamente à satisfação, se este tipo de técnica revela algum interesse para vós, sim, não, mas então 100% das pessoas estavam presentes. E agora vou lançar a avaliação, o que é que acharam desta apresentação e se recomendariam este webinar a amigos, conhecidos. A assistir estão no Facebook 188 pessoas a ver no Facebook e 613 pessoas alcançadas. Okay. Algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de aceder a este. Temos então quase 100% da recomendação, 80% 5 estrelas e 20% 4 estrelas. Muito obrigado a todos. Leandro, mais uma vez, um bom documento para deixar para a posteriori e para elevar um pouco a motivação das pessoas que nós pedimos que se juntem a nós e que tentem explorar pela sua própria experiência, tentem compreender que é necessário sempre um método radiestésico por trás
E é sempre importante também ter sempre mentores e pessoas a apoiar-nos, pessoas que nos podem dar sempre esse conhecimento. E aí, neste caso, o Leandro é realmente o mentor deste projeto, que nós apoiamos aqui no EPRAD com muito gosto, porque realmente tem revelado resultados que vocês, como podem ver, são visíveis, são palpáveis. Este é só 10% do trabalho que eu conheço do Leandro. Leandro, parabéns, muito obrigado. Obrigado, António, obrigado pelas palavras, essencialmente obrigado pela oportunidade. E é como o António disse, nós todos temos que ter um mentor que nos ajude, e de facto o António tem sido um excelente mentor também nesta prática, na própria prática de investigação. De qualquer forma, volto a frisar, a base de todo o trabalho investigativo na radiestesia passa sempre por uma boa formação em radiestesia, um bom conhecimento dos autores clássicos da própria radiestesia. Se quiserem trabalhar na área, invistam numa boa formação. E agora agradeço a todos mais uma vez e obrigado. E até uma próxima. Até o próximo webinar. Boa noite a todos. Boa noite. E vimos na regaleira.